Então, obrigado pelo convite aí da Associação Paranaense de Pneumologia para dar essa aula. Acho que é extremamente importante essa interface reumatologia-pneumologia. Temos diversas doenças reumáticas com acometimento pulmonar, né? A gente vai falar das principais doenças reumáticas com essas lesões. Então, esse é uma aula sem conflito de interesse. E o que a gente tem visto, né, que na literatura atual? Nós, antigamente, reumatologistas, nós tínhamos medo da utilização do metrexato e o desenvolvimento de fibrose ou pneumonite por hipersensibilidade. E os estudos atuais, dos últimos 4, 5 anos, mostram que o metrexato não causa fibrose pulmonar crônica em humanos, mas sim a atividade da doença da artrite reumatoide em si. Quando a gente não trata a artrite, esse é um fator de risco importante para a fibrose pulmonar e lesão pulmonar. Então, o tratamento melhora os desfechos dos pacientes com artrite reumatoide e doença pulmonar intersticial. Esse outro estudo aqui mostrou as manifestações e os conceitos atuais das patogêneses e lesões pulmonares nesse tipo de paciente. Então, lembrar que a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que acomete em torno de 1% da população mundial, principalmente as mulheres, cerca de 2 a 3 mulheres para cada homem. A manifestação extraarticular mais comum é o envolvimento pulmonar, cerca de 60%. Então, por isso que a gente está falando hoje das doenças reumatológicas e também das doenças pulmonares com vocês. Qualquer compartimento pulmonar pode ser afetado, então, doença pulmonar intersticial, pode haver efusão pleural, cricoaritenoidite, bronquiolite constritiva ou folicular, bronquiectasia, pode haver também, naqueles casos maltratados, vasculite pulmonar e também hipertensão pulmonar. Isso menos comum, obviamente, né? Nós também, antigamente, nós vimos nódulos reumatoides no pulmão. Isso com o tratamento, com o advento dos biológicos, dos tratamentos mais avançados, isso é extremamente raro. As alterações pulmonares normalmente ocorrem após as manifestações articulares, em 80% dos casos, tá? Então, a gente vê que a clínica, ela vem antes, o paciente vem com dores articulares, com aquela rigidez matinal maior do que 1 hora, com sinovite, sinais claros de sinovite em mãos, pequenas articulações de mãos, mas também pega ombro, joelho, tornozelo, e com o passar dos anos, se essa doença não é bem tratada, ela ocorre, leva às alterações pulmonares. A doença pulmonar intersticial é uma das principais causas de morte em pacientes com artrite reumatoide e associada a morbimortalidade significativa. Então, a gente tem que tratar, nós temos um conceito na reumatologia de treated to target, né, tratar com alvo, para esse paciente atingir ou remissão ou baixa atividade da doença, para evitar a manifestação extraarticular mais comum, que é esse envolvimento pulmonar. Existem sim os fatores genéticos, né? A gente tem o MHC de classe 2 e o alelo HLA-DRB1, que confere um maior risco para a artrite reumatoide, levando a uma maior positividade dos autoanticorpos, né? Os principais autoanticorpos da artrite reumatoide é o fator reumatoide, né? Ele tem uma sensibilidade de cerca de 70% e uma especificidade também em torno de 70%, e os anticorpos citrulinados cíclicos, ou ACPA do inglês, tá? Então, que são mais específicos, chegando até quase 100% de especificidade para artrite reumatoide. A positividade desses dois anticorpos na artrite leva a um maior risco e dano articular, além das manifestações extraarticulares, como essa doença pulmonar intersticial. Então, esses pacientes têm que ser melhores vistos no consultório, e a gente tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento desses pacientes, justamente para que não desenvolvam essas manifestações extraarticulares. Um gene mais recentemente descoberto é o MUC5B,
que leva, né, em torno de 50% dos pacientes com artrite reumatoide, doença pulmonar artificial, eles possuem essas alterações, né? Como o Dr. Dani falou, a alteração mais comum vista, né, na tomografia de tórax dos pacientes portadores de AR é a pneumonia intersticial usual, né? Também pode haver pneumonia por hipersensibilidade. Existem outros genes achados, como o TRT, o RTL1, o PAR e o SFTPC também confere um maior risco para essas alterações pulmonares nos pacientes portadores de artrite reumatoide. E lembrar que antes do advento, né, da tomografia, a efusão pleural era a manifestação mais comum nesses pacientes. Nós temos, assim como outras doenças, né, as doenças reumatológicas, ela envolve vários fatores de riscos. E nós temos aqui o fator, nós falamos dos fatores genéticos, obviamente, e nós também temos os fatores de risco ambientais. A gente sabe que o tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento da artrite reumatoide, porque lá no pulmão a gente tem uma enzima chamada PAD, que substâncias relacionadas ao tabaco faz com que essa PAD faz a transformação da arginina em citrulina, aumentando assim os autoanticorpos. No caso aqui, o fator reumatoide, o ACPA, e a inalação desses agentes pró-inflamatórios, né, como a sílica, também é responsável pela citrulinação pela peptidil arginina deaminase. Lembrar que a manifestação pulmonar é a mais comum, né, na artrite reumatoide, como manifestação extraarticular, sendo uma das principais causas de morbimortalidade. É mais frequente em homens que mulheres, 2 a 3 mulheres para cada homem, acometendo ali na quinta e sexta década de vida. E o principal fator de risco aqui para o desenvolvimento de doença pulmonar intersticial é o tabagismo, a positividade dos autoanticorpos, a duração e a atividade da doença. Esses outros genes aqui, o HLA-B54, o HLA-DQ1B, 0601 e o HLA-B40, e o local que codifica o inibidor da protease A1, apresentam um risco aumentado de doença pulmonar intersticial nos pacientes portadores de artrite reumatoide. Lembrar que o padrão PIL é o mais comum, tá? Chegando até 66% na artrite reumatoide, onde os pacientes vão ter opacidade reticular predominante basal, né? A gente tem áreas de favelamentos e com mínima opacidade em vidro fosco. Também temos aqui em torno de chegando até quase 60%, o padrão de Pine, né, que evidencia opacidade em vidro fosco extenso, bronquiectasia de tração, né? E menos comumente pneumonia em organização, chegando ali em 11% desses pacientes. Também temos, né, nódulos reumatoides, que é mais raramente, a gente consegue ver menos de 1%, justamente às vezes pelo próprio tratamento da artrite reumatoide, que seja eficaz, mas a gente dificilmente vê esses nódulos reumatoides, antigamente era mais comum esses achados radiográficos. Também temos doenças de vias aéreas, das vias aéreas superiores, como a gente comentou, a cricoaritenoidite, né? Bronquiectasia e, menos comumente, a efusão pleural, que antigamente, antes do advento da TC, como eu falei, esse aqui era o achado mais comum. Então, esse é um padrão de Peel, visto comumente na artrite reumatoide de uma grande gravidade ou de longa atividade da doença, né, que a gente consegue ver aqui na figura A axial e na figura B axonal, com essas lesões características que vocês já conhecem, né, com essa opacidade em vidro fosco mínima, mas com aqui na setinha de favelamento importante aqui. Então, aqui, né, 66% PIL, 44% dos pacientes desenvolve a PINE, pneumonia em organização menos de 10% e quadros mais graves, como um dano alveolar difuso, em menos de 5%.
Lembrar que a PIN é caracterizada aqui por opacidade em vidro fosco, com predominância basilar e ausência de favelamento. Falar em artrite reumatoide é lembrar da imunologia, né? Assim como vocês também estudam imunologia, mas lembrar dos efeitos lesivos, danosos do cigarro. O cigarro aumenta a citrulinação, né, lá no pulmão. Então, voltar um pouquinho aqui, essas são as lesões principais, né, vistas na artrite reumatoide com lesão pulmonar. Então, lembrar que 66% tem PIL, até 44% PIN, então praticamente próximo uma lesão da outra. Pneumonia em organização, menos de 10%. E esse quadro mais catastrófico aqui de dano alveolar difuso, né? Graças a Deus, ele é menos comum visto na artrite reumatoide. Então, falar dos fatores de risco da artrite reumatoide, falar um pouquinho da fisiopatologia. A gente sabe que, além dos fatores epigenéticos, tem os ambientais, né? O cigarro é o principal fator de risco, como dito anteriormente, para a artrite reumatoide, que aumenta a citrulinação lá no pulmão, via PAD, então arginina para citrulina, e essa citrulinação aumenta a produção de autoanticorpos e positividade tanto para fator reumatoide quanto ACPA. Isso faz um aumento da via inflamatória, como aumento da produção de fator de necrose tumoral alfa, fator de necrose tumoral beta, fator de crescimento vascular endotelial, fator de crescimento derivado de plaquetas, interleucina 1, 4, 5, 13 e quimiocinas. Então, essa via inflamatória faz com que a gente tenha um aumento da matriz extracelular, e essa matriz extracelular aumenta também as metaloproteinases. Isso tudo culmina num aumento de fibrose e produção e diferenciação de fibroblastos. Com esse aumento de fibroblastos, né, lá no pulmão, a gente sabe que isso vai ser um dos principais responsáveis por lesão endotelial e aumento, né, dessas doenças intersticiais pulmonares. Então, o que a gente tem que orientar para o paciente, né? Cessar o tabagismo, e entra aqui também, atualmente, no tratamento dessas doenças, os agentes antifibróticos, mais recentemente o nintedanib. E o que a gente tem de tratamento para pacientes portadores de doença pulmonar intersticial? A própria ciclofosfamida, que vocês já estão familiarizados, aumenta, né, melhora o tempo de sobrevida em comparação aos pacientes que não fizeram o seu uso. O próprio micofenolato, uma revisão com 125 pacientes, o tratamento com micofenolato, por uma mediana de quase 900 dias, foi associado a melhorias na capacidade vital forçada e na difusão da capacidade de CO2 em pacientes com pneumonia intersticial usual. E atualmente a gente tem o arsenal terapêutico da AR é muito grande, é um dos maiores na reumatologia, né? A gente as descobertas de novos alvos e novos medicamentos nos possibilitou tratar esse paciente de uma melhor forma, com menor dano pulmonar. A gente tem os DMARD sintéticos, que a gente tem o metrixato, a leflunomida, a sulfasalazina. Temos também aqui os DMARDs, né, as drogas modificadoras de curso da doença biológico, né? A gente tem diversas medicações biológicas no mercado e os anti-JAK. Então, todo esse arsenal terapêutico favorece na redução da atividade da doença, na progressão, na redução do dano articular e também na redução possível de doenças pulmonares intersticiais. Aqui é a recomendação para o tratamento da artrite reumatoide da Sociedade Brasileira de Reumatologia de 2021. Então, esse é o consenso, é o guideline mais recente. A gente segue as diretrizes tanto do Colégio Americano quanto do Colégio Europeu, que é o EULAR. De primeira linha aqui entra o metrexato ou associação de outras drogas modificadoras de curso da doença sintética, né, de preferência incluindo o metrexato. A gente pode associar ou leflunomida ou reuquinol, né? A gente utiliza como um primeiro esquema por 3 meses. Se não tiver uma melhora da clínica, ou remissão ou baixa atividade, a gente associa essas duas medicações, ou metrixato, leflunomida, ou a própria hidroxicloroquina.
Se a gente vê que com 6 meses essa associação não deu certo, a gente passa para a segunda linha. Então, a gente tem aqui os DMARDs, né, chamados de biológicos, o anti-TNF, né, aqui a adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab ou infliximab. Temos também o abatacept ou tocilizumab. E, em pé de igualdade com esses imunobiológicos, a gente também tem os inibidores de anti-JAK ou pequenas moléculas, como baricitinib, tofacitinib ou upadacitinib. Se a gente vê que o alvo não foi atingido com 3 a 6 meses, a gente pula por de terceira linha, que daí vai entrar o rituximab, tá? Diferentemente aqui, na segunda linha não entra o Ritux, mas para casos mais graves e refratários, a gente tem aqui o anti-CD20, que é o rituximab. Então, com o advento desse tratamento, a gente tem uma melhora da resposta clínica da artrite reumatoide, é uma das principais doenças do reumatologista no consultório, e que com o tratamento adequado e eficaz, a gente reduz, os estudos mostram que há uma redução das lesões pulmonares. E na terceira linha, a gente pode ciclar entre um e o outro, caso não haja uma melhora com 3 a 6 meses atingindo o alvo da artrite reumatoide. Esse outro estudo aqui mostrou que inibidores de JAK2 melhoram a artrite reumatoide e também a fibrose pulmonar. A gente aqui, ó, a inibição da via de sinalização JAK2 pôde reduzir o grau de fibrose pulmonar em ratos com DPI-AR. Então, já tem estudos em ratinhos que mostram que o tratamento com pequenas moléculas já pode reduzir uma fibrose pulmonar a nível de ratos, mas acredito que isso pode ser verdadeiro para nós humanos. O corticoide apresenta melhor respostas na PINE e pneumonia em organização do que PIL. A terapia com metotrexato foi associada ao início tardio, outro estudo que mostra, né, que o controle da doença com metotrexato houve um início tardio de uma doença pulmonar artificial em portadores de artrite reumatoide. O papel de outros medicamentos como micofenolato, ciclofosfamida, azatioprina, ciclosporina A e tacrolimus no tratamento da artrite reumatoide em pacientes portadores de doença pulmonar artificial não está totalmente elucidado. Tá? Por quê? Na verdade, o reumatologista ele vai tratar mais com aquelas outras medicações, tá? A gente tem uma visão do reumatologista, mas você já tem uma visão maior aqui com os tratamentos, né, com micofenolato, ciclofosfamida e azatioprina na artrite reumatoide. A gente usa muito essas medicações, principalmente no lúpus, né, na esclerodermia e também nas miopatias autoimunes autoinflamatórias. Os dados com anti-TNF são contraditórios, a gente sabe que existem estudos que mostram que o anti-TNF, ele reduzindo a progressão da doença ou em remissão da doença, isso faz com que os pacientes não tenham a doença pulmonar artificial. Entretanto, alguns estudos mostram que pode haver lesão pulmonar com o uso de anti-TNF. No caso do abatacept, estudos observacionais mostram melhora ou estabilização nos exames de imagem e na capacidade vital forçada e DLCO em mais de 85% após o segmento médio até 48 meses, independentemente se o padrão de acometimento pulmonar. O rituximab foi associado à melhora ou estabilização da função pulmonar, então a gente sabe que o rituximab tem um papel importante aí nas lesões pulmonares. E no estudo InBuild, os autores mostraram que o nintedanib reduziu a frequência do comprometimento da capacidade vital forçada, embora sem modificar os sintomas respiratórios ou eventos clínicos. Então, o que que isso quer dizer? Que, na verdade, o tratamento da artrite reumatoide continua, nós hematologistas continuamos, seguindo aqueles guidelines, tá? E que aqui o que teve um melhor desempenho, né, provavelmente foi o abatacept e também o rituximab. E o medicamento padrão ouro, que é o metotrexato, que é um medicamento antigo, mas que a gente utiliza. Antigamente a gente tinha medo de usar nos pacientes com lesão pulmonar, mas hoje a gente vê que o metotrexato, ele propriamente dito, não causa tanta lesão pulmonar.
E o que a gente tem de manifestações pulmonares no lúpus eritematoso sistêmico? Então, o envolvimento pulmonar no lúpus acontece em torno até de 90% dos pacientes com lúpus. Metade desses pacientes desenvolve manifestações pleuropulmonares com alta taxa de mortalidade. Sintomas como dor pleurítica, tosse ou dispneia são geralmente os primeiros sinais do envolvimento pulmonar relacionado ao lúpus, então a gente tem que ficar atento com esses sintomas, né, esses sintomas pulmonares, como dor pleurítica, tosse e dispneia. As alterações pulmonares não se correlacionam com a atividade da doença. A gente tem sempre, diferentemente da artrite reumatoide, que se correlaciona, aqui no lúpus não. A gente tem que sempre excluir infecção bacteriana, justamente por uma questão de tratamento, porque a gente imunossuprime esses pacientes lúpicos. Então, a principal causa de mortalidade hoje de um paciente lúpico não tratado é a questão renal. A gente sabe que há as nefrites lúpicas, mas naqueles pacientes tratados, a principal causa de mortalidade é a infecção. Então, nós temos que excluir essa infecção. Lembrar que o envolvimento pleural é o mais comum em pacientes lúpicos, em torno chegando até 70% dos casos, como pleurite ou efusões pleurais. Também temos outros, né, envolvimentos vasculares, pulmão, então hipertensão pulmonar, chegando a uma prevalência de até 4,2, um risco aumentado para TEP nesses pacientes portadores de lúpus, hipoxemia reversível aguda, a síndrome do pulmão encolhido, que é extremamente raro, tá? Caracterizado por uma dispneia, elevação do diafragma, e a gente pode ter tanto acometimento da via aérea, tanto superior quanto inferior. Então, o envolvimento pleural é o mais comum, causando uma pleurite, levando uma dor pleurítica em até 60% dos casos, esses pacientes, com febre, tosse e também dispneia. De fator de risco para pleurite, a gente tem a nefrite lúpica, a redução do complemento, principalmente de C3 e C4, e os altos níveis do anticorpo anti-DNA. Esse anticorpo anti-DNA, além de ser um fator de risco para pleurite, também é um fator de risco para nefrite lúpica. De efusão pleural, a maior parte dos pacientes são assintomáticos, eles têm pequenos. Normalmente, essa infusão pleural é pequena e bilateral, sendo um achado de exame na radiografia. E de diagnóstico diferencial, a gente tem que diferenciar com dor musculoesquelética, embolia pulmonar, infecção, insuficiência cardíaca, uremia e neoplasia. O análise do líquido pleural é a principal ferramenta diagnóstica para o envolvimento pleural. Tipicamente é um exudato, justamente porque o lúpus é uma doença inflamatória, com discreta elevação de leucócitos, com predomínio de células mononucleares e glicose normal ou ligeiramente baixa. Então, esse é um paciente lúpico com efusão pleural, né? A gente vê que a opacidade aqui da cúpula diafragmática, a gente não consegue ver, né, a cúpula diafragmática, né? E compatível com essa efusão pleural. E essa paciente foi atribuído à atividade de doença do lúpus aqui. De tratamento da pleurite, a gente utiliza anti-inflamatório, podemos usar corticoterapia não muito em alta dose, 10 a 30 miligramas por dia, azatioprina, a própria ciclofosfamida e, naqueles casos graves, a pleurodese, né, que tem aquelas efusões recorrentes. Pneumonia aguda também pode ocorrer no lúpus, em até quase 10% desses pacientes. Eles apresentam tosse com ou sem hemoptise, dispneia e febre. É extremamente grave, é um quadro, né, delicado no lúpus, levando o paciente a ter hipoxemia e falência respiratória aguda. Pode ser a manifestação inicial do lúpus em 50% dos pacientes. O raio-x mostra um infiltrado alveolar uni ou bilateral. Altos títulos de anti-DNA podem ser encontrados e também a positividade do anti-Rho. No lavado broncoalveolar, há aumento de polimorfos nucleares e o tratamento é feito com prednisona, né, uma dose aí, um pouco mais elevada, né,
em torno de 1 a 1,5 miligramas por dia por quilo, ou um pulso de metilpred 1 grama por dia por 3 dias, ou a gente pode seguir também com ciclofosfamida. Então, isso daqui esses pacientes com uma história de anemia hemolítica, né? E que esse paciente fez um pulso com metilpred e ciclofosfamida. Aqui, né, a pneumonia aguda pelo lúpus, né? A gente consegue ver principalmente aqui essas lesões aqui na tomografia de tórax. Hemorragia alveolar difusa é menos comum, até 5,7% dos casos de lúpus. Até 30% pode ser a manifestação inicial. Também é um quadro bem delicado, né, com alta morbimortalidade, em torno de 60%. Esses pacientes que tendem a ter o maior risco de hemorragia alveolar difusa, têm uma atividade da doença maior, com SLEDAI maior do que 10, consumo de complemento, nefrite lúpica classe 3 ou 4, manifestações neuropsiquiátricas com altos títulos também de anti-DNA. E de clínica, eles apresentam dispneia, queda abrupta de hemoglobina e hemoptise. O tratamento é feito com pulso de metilprednisolona, pode ser feito também ciclofosfamida, plasmaférese, imunoglobulina humana e rituximab em casos refratários. Então, aqui é né, um exame de imagem, né, que mostra um infiltrado alveolar difuso nessa hemorragia alveolar difusa do lúpus. Quadro extremamente grave. E fibrose pulmonar primária, né? A gente sabe que a síndrome de Sjögren, né, primária, também pode causar uma fibrose pulmonar. Então, síndrome de Sjögren nada mais é do que também outra doença inflamatória crônica, autoimune, associada a sintomas de secura ocular e oral, sendo que as glândulas salivares e lacrimais são os principais órgãos afetados pela infiltração linfoplasmocitária. As mulheres em torno dos 50 anos são comumente afetadas. Existe a positividade de anticorpos anti-Ro e anti-La, e menos comumente, mas também presente, principalmente na síndrome de Sjögren secundária, de fator reumatoide. A pele, o sistema nervoso central e periférico, pulmões, rins, vasos e músculo esquelético podem ser afetados. Então, o Sjögren pode fazer de tudo. Então, o Sjögren pode levar a uma doença intersticial pulmonar, levando a uma falta de ar e tosse seca. E naqueles pacientes que têm um quadro mais agudo, né, com menor tempo de curso da doença, que apresentam maior gravidade e baixa frequência para xeroftalmia e xerostomia, tem um maior risco de desenvolvimento de doença pulmonar intersticial. Curiosamente, há uma menor positividade do anticorpo anti-Ro, justamente pode ser por discrepância dos estudos populacionais, tá? E no caso aqui, a lesão pulmonar mais comum é PINE, maior do que PIL, e pneumonia em organização. Existem outros achados aqui na síndrome de Sjögren também, com lesões pulmonares, como espessamento de septos interlobulares, sombras de consolidação, linhas subpleurais, espessamento de parede brônquica, bronquiectasia, espessamento pleural e linfonodomegalia. Então, isso aqui é um quadro clássico, né, mais comum de Sjögren primária e lesão pulmonar, né, sendo que a PINE é mais comum. Aqui a gente consegue ver as lesões de PINE. E não esquecer também da esclerose sistêmica acometendo o pulmão. A esclerose sistêmica é uma doença extremamente rara na reumatologia, mas a gente pega os pacientes já com falta de ar, né? A doença que mais causa falta de ar, que dá mais clínica para nós reumatologistas, que a gente vê na prática, e extremamente grave, mas felizmente ela é mais rara. Tá? O acometimento pulmonar na esclerose sistêmica ocorre em 30% dos pacientes, né? E a mortalidade em torno dos 40%. Então, é uma doença que a gente tem que ficar bem atento.
A principal complicação na esclerose sistêmica é a doença pulmonar intersticial, que é a principal causa de mortalidade. Está associado com a positividade do anticorpo antitopoisomerase ou anti-LCS70, associado também a outros anticorpos citoplasmáticos, como antineutrófilos, anticardiolipina, anti-U11, U12, anti-THTO, anti-PMSLCL, que é a superposição de esclerose sistêmica com doenças, com miopatias, anti-RO e anti-NOR90. Está indicado fazer um screening de tomografia de tórax para todos os pacientes recém-diagnosticados, justamente pela alta prevalência e alta mortalidade do acometimento pulmonar da esclerose sistêmica. E essa lesão pulmonar ocorre, é um resultado final entre fibrose, autoimunidade, inflamação e lesão vascular. E na tomografia de tórax, né, a doença extensa, se há o acometimento do parênquima pulmonar maior do que 20% ou uma capacidade vital forçada menor de 70% do previsto. Nesse paciente, a gente tem que já tratá-los. O tratamento deverá ser iniciado em pacientes com tomografia de tórax com achados anormais ou progressivos e uma capacidade vital forçada menor que 80 ou capacidade vital forçada maior que 80 em pacientes considerados de alto risco para a evolução desfavorável. Então, justamente naqueles pacientes que têm positividade têm os autoanticorpos, têm uma capilaroscopia anormal, a gente tem que tratar esses pacientes. E de fator de risco para esclerodermia e doença pulmonar intersticial? Então, raça americana, afro-americanos, sexo masculinos com predisposição genética, tá? Úlceras digitais, hipertensão pulmonar, anormalidades na capilaroscopia, com positividade, principalmente aqui para o anticorpo antitopoisomerase, que é um fator de risco, né, que é um anticorpo encontrado nesses pacientes com doença pulmonar intersticial e esclerodermia, tá? E nós temos novos marcadores, então, interleucina 6, interleucina 34, quimiocinas, essas aqui CX modificadas, tá? Então, isso daqui são novos marcadores para, como fator de risco para doença pulmonar intersticial na esclerodermia. E o que que a gente tem aqui? A gente tem que, na esclerodermia, além das injúrias teciduais e vasculares, nós temos aqui uma desregulação das células T, e essa desregulação das células T produz muito T-helper-2, aumentando a produção de interleucina 4, 5 e 13. Aqui temos um macrófago do tipo 1, transformando em macrófago do tipo 2, né? E isso pode levar a uma formação aumentada de miofibroblastos produzindo colágeno, lá no alvéolo pulmonar. Aqui também tem a produção de interleucina 6, que está aumentada, recrutando mais fibrócitos e fibroblastos residentes. Isso vão ser ativos, formando mais miofibroblastos. Então, essa é a fisiopatologia responsável, né, pela doença pulmonar intersticial na esclerodermia, né? Isso é importante porque lembrá-los que justamente a interleucina 6, hoje, inibindo essa interleucina 6, que é o tocilizumab, o Actenra, a gente consegue controlar, entrou como tratamento da esclerodermia, né, e doença pulmonar intersticial. A PINE ela é mais comum, cerca de 80% desses pacientes vão ter lesão do tipo PINE. A PIL é a segunda lesão pulmonar mais comum, e de clínica, esses pacientes vão apresentar dispneia aos pequenos esforços ou repouso, né, em estágios mais avançados, e na ausculta, aquele clássico estertor do tipo VEL. Outros achados clínicos, né? Temos dilatação esofagiana, alteração associada à aspiração crônica, aumento da artéria pulmonar, a própria dilatação do ventrículo direito ou a sua hipertrofia, indicando hipertensão pulmonar, que acomete 20% dos casos desses pacientes. Aqui a lesão mais comum, que é PINE, né? Que vocês estão familiarizados, lesão de tomografia de tórax, é a lesão mais comum
é o achado mais comum na esclerodermia. E o que nós temos de recomendação para o tratamento da esclerodermia pelo EULAR? Tá? Essa é a recomendação mais nova para nós, reumatologistas, tratarmos a esclerodermia. Então, aqui entra na doença pulmonar artificial, vocês conhecem já o rituximab, o miclofenolato, a ciclofosfamida, mais recentemente incorporado o nintedanib e o tocilizumab. Justamente por inibir interleucina 6, nós conseguimos diminuir o recrutamento de fibroblastos e a lesão pulmonar, tá? Então, evolução para doença pulmonar intersticial. Mais raro, mas não menos importante, a síndrome antissintetase, que é caracterizada por uma miosite, inflamação muscular, fenômeno de Renault, febre, doença intersticial pulmonar em torno de 60% dos pacientes, artropatia e mãos de mecânico. Está associado com positividade do anti-Jo1, a gente sabe que só 20% vão ser positivos, existem pacientes que vão vir negativos para o anti-Jo1 e vão ter a síndrome antissintetase, e a positividade somente de 20%. É considerado uma doença rara, acomete mais mulheres do que os homens, sugerindo um padrão restritivo de doença pulmonar, na Espiro, com redução da capacidade vital forçada, capacidade pulmonar total e DLCO, né? Então, são sugestivos de doença pulmonar intersticial e devem ser seguidos com tomografia de tórax na síndrome antissintetase. O quadro pulmonar é descrito como uma forma diversa, desde quadro gradual de espineia, tosse, dor torácica, até um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo. E a doença intersticial pulmonar é a principal causa de mortalidade também na síndrome antissintetase. Aqui, opacidade em vidro fosco na periferia e peribroncovasculares, com leve tração de bronquiectasia visto na tomografia de tórax desse paciente com antissintetase, né? Uma outra imagem aqui de pneumonia intersticial, né, não específica, vista em tomografia computadorizada com um paciente portador de síndrome antissintetase. E de tratamento, né, nós podemos lançar a mão aí da ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato, ciclosporina, o tacrolimus, a imunoglobulina intravenosa humana e, em casos refratários, o próprio rituximab. Eu agradeço a todos aí pela participação dessa aula, que sem vocês isso não seria possível, e eu fico à disposição para maiores perguntas ou maiores esclarecimentos.